Amém. Boa tarde para todos. Podemos nos sentar. Uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Padre Evandro, sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, uma comunidade que foi fundada aqui em São Paulo por dois padres italianos e uma irmã italiana também, a Maria Paula, e o Padre Antonello e o Padre João Henrique. O Padre Antonello, que viveu muitos anos aqui em São Paulo, hoje está exercendo a missão de evangelizar em vários países da Europa, sobretudo. E o Padre João Henrique, que é também dos nossos fundadores, que agora está com uma grande missão aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, onde ele está coordenando um sonho, um grande projeto da Aliança de Misericórdia chamada Cidade Ramin, a Cidade da Misericórdia, que é uma cidade ecológica, uma cidade sustentável, feita para acolher como o final do ciclo das pessoas que nós trabalhamos, desde o acolhimento das ruas, o processo de recuperação e reinserção social. Então, a Aliança de Misericórdia tem essa missão, de anunciar a misericórdia de Deus para com os mais pobres, as pessoas que mais precisam. E nós fazemos isso seja por meio de obras sociais, mas também por meio do anúncio da palavra, do evangelho. Então, nós temos um programa semanalmente que é veiculado na TV Canção Nova, chamado Parte de Nós, com testemunhos, histórias muito bonitas. Então, normalmente aos sábados, às 1h30 da tarde. Inclusive, já faço um convite para vocês que no dia 28, 29 e 30 de abril, nós teremos um evento chamado Festa das Tendas. É um evento nacional, anual da Aliança de Misericórdia, que também acontece na Canção Nova e é transmitido pela TV Canção Nova. Então, obrigado, Maria Tereza, obrigado, Ruth, pelo convite, mais uma vez, de poder estar aqui com vocês. E o tema proposto hoje, o sim que salvou a humanidade. E por que esse tema? Porque daqui a alguns dias, será dia 25 de março, o dia da anunciação do anjo à Virgem Maria. São 9 meses até 25 de dezembro, ou seja, o dia da concepção de Jesus. Aqui não é uma questão de um dia assim, exato científico, mas um dia para poder ser celebrado. O dia em que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à Virgem Maria para anunciar que ela teria sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, esse sim trouxe a salvação à humanidade, essa salvação que agora nós contemplamos de modo muito particular na Semana Santa, nesse período do Tríduo Pascal. Amém? Então, na presença de Nossa Senhora, cheios do Espírito Santo, que nós já clamamos e invocamos, e Ele está presente no meio de nós, nós queremos agora tratar desse tema, tá bom? Então, até 7h30 da noite a gente termina, tudo bem? Tô brincando. Com greve ainda, né? Não sei se já terminou a greve dos metroviários, né? São Paulo deve estar uma loucura. Pois bem, vou ler aqui para vocês Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38, que é o relato evangélico sobre a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Então, quem tem a palavra de Deus aí pode tomar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Queremos cumprimentar os irmãos aí e irmãs que nos acompanham também através da rede social. Tem alguns amigos lá dos Estados Unidos que costumam também estar presentes. Então, um abraço a todos. Então, vamos lá. Lucas 1, 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Palavra da salvação. Bom, é um trecho bastante conhecido, que nós relemos muitas vezes ao longo do ano, nas festas marianas, como também na festa da Anunciação e outros momentos. Por exemplo, um dos domingos do Advento também traz esse evangelho, porque antecede ali a celebração do Natal. Então, a história é muito clara. No 6º mês da gravidez de Isabel, aquela que era idosa e não podia ter filhos, era uma mulher estéril, esposa de Zacarias. Zacarias recebe uma visita também do anjo Gabriel, esse mesmo anjo, um arcanjo, que no templo diz para Zacarias que a esposa dele daria luz. E ele duvidou, porque ele idoso, a esposa idosa e também estéril. Então Zacarias fica mudo, a sua esposa fica grávida e dá à luz a João. Porque foi assim que o anjo havia pedido, João Batista, que é primo de Jesus. Depois de 6 meses da gravidez de Isabel, aquela que não podia ter filhos, o arcanjo Gabriel, mais uma vez, e Gabriel significa força de Deus, ou seja, uma palavra que tem força e poder na nossa vida, e anjo é sempre um mensageiro. Ele nunca traz nada de si, ele leva sempre uma mensagem de Deus. Ele não se apresenta, ele apresenta sempre a Deus. Ele levou uma mensagem importante, que se tornou um sinal para Zacarias e Isabel, e agora não para uma mulher idosa e não para uma mulher estéril, mas pelo contrário, uma mulher virgem e uma mulher fecunda e jovem, chamada Maria, prometida, ou seja, noiva de José, São José. Porém, ali no noivado já havia um pacto como já de uma fidelidade de casamento. Então, esse anjo, não mais no templo, agora na casa, faz um convite muito importante a Maria, para que ela pudesse se alegrar. E por quê? Porque o anjo é aquele que traz uma boa nova. Jesus Cristo é a boa nova que Deus enviou à humanidade. Então a palavra alegria, e ela está no imperativo, alegra-te, cheia de graça, você é agraciada. E este é um convite para todos nós. Por quê? Porque Maria, Nossa Senhora, é uma figura, além da sua individualidade, da sua personalidade, ela também é a personificação da igreja. Maria é a mulher que representa todos nós, inclusive nós homens. Ela é a mãe da igreja, mas é a imagem da igreja. Ou seja, Deus realizou nela tudo aquilo que quer realizar em nós. Só que tem uma coisa importante, que aqui nós podemos fazer um relato. Porque um anjo se aproxima de uma mulher e propõe a ela um plano de salvação, que é dado por Deus. Só que um anjo, só que na forma de uma serpente, lá no início da criação, se aproxima também de uma mulher, chamada Eva, só que para tentá-la. E o que acontece no momento da tentação que a serpente se aproximou de Eva? Eva começou a dialogar com a tentação, com o tentador. E o Papa Francisco, em alguma quaresma dos anos anteriores, em uma mensagem, ele disse: com a tentação nós nunca podemos dialogar. Nós temos que fugir. Com tentação não se dialoga. E Eva, infelizmente, dialogando com a serpente, caiu no pecado. E ela desobedeceu a Deus, ou seja, ela disse não a uma palavra de Deus. E esse pecado cometido por Eva e por Adão trouxe uma ferida
para toda a humanidade. E Eva, esse nome significa que ela é mãe, mãe dos viventes. Então, o pecado de Adão e Eva trouxe para a humanidade, para a realidade da criação, uma ferida chamada pecado original. E podemos chamar também o pecado de uma doença, é uma enfermidade. Tanto que nós temos os 7 pecados capitais, mas os mestres espirituais antigos, os monges do deserto, os padres do deserto, chamavam os pecados capitais de doenças espirituais. Por quê? O pecado é uma realidade que adoece a alma e nos leva à morte espiritual. Até aqui tudo bem, sim ou não? Então, o pecado causa uma enfermidade que leva a uma morte do espírito. E por que o pecado entra no mundo? Porque uma mulher disse não a Deus. Para curar a ferida de Eva, Deus envia uma nova Eva. E até dá para fazer um trocadilho, né? De Eva com ave, de Maria. E graças a Deus, Maria disse sim. Então, através do sim de Maria, porque pelo não de Adão e Eva ao plano de Deus, o pecado e a perdição entra na história da humanidade. Já pela obediência e pela fidelidade dessa mulher, a salvação entra na humanidade. E o remédio para curar aquela ferida, porque Jesus é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados, então esse remédio entra no mundo pelo sim de Maria. Maravilhoso, sim ou não? Só que uma coisa interessante que eu gostaria de trazer, que a gente poderia falar de tantas coisas aqui, mas um elemento muito importante que nós podemos observar na pessoa de Maria, e depois eu queria trazer também um exemplo de José e de Jesus, para uma realidade muito concreta da nossa vida. Por quê? Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos dotados de 2 vias muito importantes que nos levam ao conhecimento da verdade. Que vias são essas? A via da luz, da razão natural. Então, toda a nossa capacidade racional, a nossa inteligência, a nossa faculdade interior de poder pensar, planejar, construir. Então, olha quantas coisas o homem foi capaz de construir na medicina, nos meios de comunicação, nas tecnologias, por causa da sua razão. Então, a ciência é dada por Deus, a racionalidade, a inteligência é um dom de Deus, que Deus concede ao ser humano, e esse dom dado por Deus nos ajuda a chegar à contemplação da verdade. Mas a racionalidade ela é insuficiente para nos levar ao conhecimento da verdade plena. Nós precisamos de uma outra via. E essa via é a chamada da via da fé. Ou seja, a luz sobrenatural. Então em nós, cada um de nós, todos nós, temos uma luz natural que nos dá a capacidade de buscar e conhecer a verdade, e também uma via, uma luz sobrenatural, que é a dimensão espiritual. E nós precisamos, nós que somos cristãos, batizados e recebemos uma efusão do Espírito Santo, nós não podemos viver e pautar a nossa vida planejando, fazendo nossos planos unicamente pela via da razão. Então vamos olhar nesse exemplo onde um anjo vem trazer uma mensagem a Maria, como que essas 2 realidades podem acontecer aqui. Por exemplo, o anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Só que essa saudação perturbou Nossa Senhora. Ela ficou perturbada, ela ficou espantada com aquilo. Então, o que o anjo diz a Maria? Não temas, Maria. Maria significa agraciada, Miriam, do hebraico. Encontraste graça diante de Deus. Olha só. Há uma reflexão diante de um mistério, e aí o anjo traz uma luz divina para iluminar a razão, a inteligência de Nossa Senhora. E aí o anjo vai dizendo: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e assim por diante. Então Maria se pergunta mais uma vez, usando a sua razão: mas como isso pode acontecer? Se eu não conheço homem algum? Ou seja, uma pergunta lógica. Ela utilizou a sua inteligência, a sua razão.
Então o que o anjo disse? O Espírito virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Percebem como vai tendo essa alternância? Como a luz espiritual ela vai vindo em socorro à nossa dimensão racional, para quê? Porque de um lado nós temos a realidade humana, mas nós que somos cristãos, e a palavra diz, o justo vive pela fé. Então, a razão ela tem um limite. E se nós queremos fazer uma experiência de Deus, nós não podemos nos deter na dimensão da racionalidade. Nós temos que nos jogar no mistério. Nós não podemos ficar apenas na via, na rua, na estrada, no caminho natural. Nós temos que caminhar na sobrenaturalidade. Essa é a vida do cristão. Mas detalhe, a dimensão espiritual, ela não anula e não descarta a dimensão racional, mas ela vai além. Um outro exemplo, como eu disse, é a figura de São José. Quando José, noivo de Nossa Senhora, porque como funcionava na época o casamento judaico? Eles faziam o pacto, o compromisso, que seria tipo um noivado para nós. Então, havia a promessa do matrimônio, e a partir daquele momento, o homem tinha a obrigação de preparar tudo, a casa, os móveis, ter o dinheiro suficiente, o trabalho para receber em sua casa a sua esposa. Então, o tempo do noivado era um tempo de um compromisso. É como se eles já estivessem pré-casados, mas agora tinha que organizar tudo para que no dia do casamento o homem pudesse acolher a mulher em sua casa. José já era noivo da Virgem Maria. E de repente ele descobre que ela está grávida. Imagina se fosse hoje, né? Com toda a briga, com todo o feminicídio que ainda existe, toda a violência contra a mulher. Mas José, como diz a palavra lá no Evangelho de Mateus, sendo ele um homem justo, ou seja, santo, correto, íntegro, conhecendo a integridade de Maria, o que ele quis fazer? Ele quis abandoná-la em segredo para que ela não fosse condenada ao apedrejamento, que era a pena, porque se ela ficasse grávida tendo relação com o homem, isso era considerado já adultério, ainda que eles não tivessem casados. Então, José, ele pensou racionalmente nisso. Olha, amo muito a minha mulher, infelizmente aconteceu isso, eu não entendo como, então eu vou deixá-la, mas não vou contar para ninguém, para não prejudicá-la. E assim, eu sigo a minha vida, ela segue a vida dela. José pensou isso à luz da razão. Quando José foi dormir, o que acontece? Mais uma vez o anjo aparece no sonho, e aí ele diz, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque aquilo que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. José acorda, e a palavra diz, ele age conforme o Senhor havia dito. Então, primeiro há uma ação, uma reflexão racional, mas depois o anjo, assim como fez com Maria, joga José, introduz José na experiência do mistério, na experiência da fé. Porque o justo vive pela fé. Um outro momento, e eu termino com esse exemplo bíblico para depois a gente trazer também alguns exemplos, alguns testemunhos que Deus nos permite viver na missão. Jesus no Horto das Oliveiras. Antes da morte, nós vamos ver isso, muito forte na Semana Santa. Jesus vai com Pedro, Tiago e João para o Jardim das Oliveiras, os deixa a uma certa distância, pede que eles orem enquanto ele vai orar sós ao Pai. E naquele momento de profunda angústia, Jesus diz a Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, então uma condição adversativa, né? Uma conjunção adversativa, contudo, mas, no entanto, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aqui o Papa Bento XVI, na obra Jesus de Nazaré, ele faz uma reflexão muito bonita a partir de um santo padre antigo da igreja, que ele diz assim, naquele momento em que Jesus está diante do drama da morte, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Mas será que a vontade de Jesus era oposta do Pai? Bento XVI fala, não. A vontade de Jesus sempre foi na mesma direção da vontade de Deus. Mas por que Jesus está dizendo isso?
Porque Jesus fala aquilo em nosso nome. Porque, voltando à história lá no Gênesis, com Adão e Eva, a vontade humana que estava antes do pecado, como uma sinergia na vontade de Deus, na mesma direção, colaborativa, ela se tornou oposta. Porque a enfermidade do pecado entrou. Com o sim de Maria, com o sim de José, indo para o mistério, não ficando só na razão, e com o sim de Jesus ao Pai, mesmo diante da morte e da dor, o que Jesus fez naquele momento? É como se Jesus falasse para o Pai: Pai, até agora o ser humano quis fazer a sua própria vontade, mas em nome de toda a humanidade, em nome de Adão e Eva, eu digo sim à tua vontade, para curar essa ferida do pecado do homem. Se Adão não soube fazer a tua vontade, ó Pai, eu faço a tua vontade, em nome dele, no meu nome, no nome de cada um de nós que estamos aqui. Aí o Papa Bento XVI vem dizer, então aquela vontade humana que até então estava em oposição à vontade de Deus, ela é ajustada para uma mesma direção. Mas por quê? Porque Jesus faz com que essa realidade humana seja introduzida no mistério da fé, da vontade de Deus. Padre, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque o justo vive pela fé. Porque nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos invocar a presença do Espírito Santo, porque com a luz da graça de Deus, nós poderemos sim refletir racionalmente sobre os nossos problemas, dificuldades, sobre os nossos planos, sonhos, projetos, mas não basta. Eu preciso também de uma luz sobrenatural, a luz da graça de Deus que me ajuda a viver pela fé a minha vida natural. E assim nós fazemos da nossa vida ordinária uma vida extraordinária. Assim, pela fé, a minha vida natural se torna sobrenatural ainda neste mundo. E isso, quando nós fazemos isso, o que eu faço? Eu me uno ao sim de Maria, eu me uno ao sim de José, eu me uno ao sim de Jesus. E se pelo sim de Maria a salvação entrou no mundo, pelo nosso sim também a salvação pode se tornar presente neste mundo. Porque lembra que eu disse? Maria não é uma figura isolada. Ela é a imagem da igreja. Se Maria disse sim, eu também tenho que dizer sim. Se Maria foi fiel, eu também preciso ser fiel. Se Maria é agraciada, nós também somos agraciados. Se por Maria Jesus se tornou presente no mundo, pelo nosso sim, Jesus se tornará presente na tua família, na tua casa, no teu trabalho, diante dos teus amigos. Porque nós unimos o nosso sim ao sim de Maria, ao sim de José, ao sim de Jesus e também tornamos Deus presente no mundo. Essa é a missão da igreja. A igreja nós como igreja não estamos aqui para construir templos, não estamos aqui para administrar hospitais, não estamos aqui para fazer obras sociais. Obras sociais qualquer um pode fazer. Podemos fazer tudo isso, mas a missão mais importante da igreja é essa: tornar Jesus presente no mundo. Aí, com o meu sim, a humanidade pode ser salva, mais uma vez, hoje. E é interessante que tem um santo que é muito mariano, chamado São Bernardo. E na época do Natal, no ofício das leituras, um livro de oração que os padres usam, também os religiosos, e que os leigos também podem usar, né? Ele tem uma reflexão muito bonita, falando sobre a espera do sim de Maria. Ele diz assim, ó: ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obra de homem, mas do Espírito Santo. Portanto, o anjo espera a tua resposta. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso, com a sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. Imagina, todos aqueles que viveram em toda a história antes de Jesus, todos eles estavam esperando a resposta de Maria. Havia como uma expectativa, uma ansiedade
porque chegou o tempo da salvação chegar ao mundo. Mas Deus quis depender do sim de uma mulher, de uma jovem, numa cidade que era um vilarejozinho perdido no meio do nada. Não era uma Paris, uma Nova York desse tempo, não. Era um lugarzinho ali que ninguém dava valor algum. O mundo inteiro espera a tua resposta, Maria, prostrado aos teus pés. E olha só. E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a sua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar-te a resposta, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo. Olha que bonito. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra, né? Pronuncia uma palavra com minúsculo e recebe a palavra maiúsculo, que é Cristo. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Muito lindo esse texto. É um santo que tinha essa devoção maravilhosa à Virgem Maria. Mas esse texto ele retrata justamente isso. Toda uma expectativa pela resposta de uma mulher. Porque a salvação dos pecadores, o alívio do sofrimento das pessoas, a libertação dos cativos, tudo dependia de um sim. E Maria deu esse sim. Mas hoje o mundo também espera uma resposta. A nossa resposta. E qual será a nossa resposta para o mundo? Porque quando nós temos a coragem de dizer sim a Deus, nós tornamos Deus presente naquele lugar. Esses dias atrás, no mês passado, em fevereiro, eu fui junto com uma outra missionária da nossa comunidade visitar uma missão que nós temos na Venezuela. E aí, para chegar lá, é uma aventura muito grande, né? Porque para economizar também na passagem, nós pegamos um voo até Boa Vista. E aí, em Boa Vista, nós pegamos um táxi, fomos até a fronteira, ali na cidade de Pacaraima. E aí, os nossos missionários vieram nos buscar. E quando nós fomos passar ali no controle, né, da Polícia Federal, eu acho que o rapaz que estava atendendo lá, ele era evangélico. E aí, ele começou a olhar para a gente, começou a puxar uma conversa. E ele falou assim: vocês estão indo para a Venezuela? Eu falei assim: é, porque na realidade ninguém vai para a Venezuela. O povo vem da Venezuela, né? E de fato, cheio de venezuelanos ali diariamente. E aí ele falou assim: é por missão, né? Eu falei: é, missão. Ah, vocês são missionários? Sim, nós somos missionários da Igreja Católica e tal. Temos missionários que moram lá, que moram na Venezuela, né? Então, Deus abençoe, né? Carimbou o nosso passaporte e a gente entrou. E aí foi interessante porque quando nós chegamos lá, nós estávamos conversando com a coordenação da nossa missão. Aliás, antes da nossa reunião, nós começamos com um momento de oração. E naquele momento de oração, Deus colocava em nosso coração que os nossos missionários ali eram chamados a ser luz no meio das trevas e ser para aquele povo um sinal de esperança. E quando nós terminamos a oração, os missionários falaram: é justamente isso que as pessoas dizem para nós. Porque as pessoas dizem assim: olha, nós estamos querendo deixar esse país. Inclusive, o dia que nós estávamos lá, nós ajudamos com uma passagem uma pessoa que estava passando fome, familiar de uma jovem que toca violão e canta maravilhosamente bem e nos ajuda lá, mas o seu tio precisava sair porque não tinha o que comer, estava numa situação de extrema pobreza. Nós ajudamos com a passagem para ele chegar até a fronteira com o Brasil. E as pessoas dizem: os venezuelanos estão deixando o país porque não conseguem viver aqui. E vocês têm o país de vocês não são daqui, mas ficam aqui, vivem aqui conosco. E isso se torna para aquele povo um sinal de esperança. Um sim dessa forma é como um sim de Maria. Porque estar ali, no meio de um povo que sofre, é tornar Jesus presente para aquele povo. Tem uma experiência muito bonita com Maria, com Nossa Senhora Aparecida, que nós vivemos recentemente com uma mulher de experiência de fé evangélica que ficou muitos anos morando na Cracolândia, aqui em São Paulo. Nós temos um trabalho de evangelização. O Padre João Henrique, todo primeiro domingo do mês, faz um dia de missão lá na Cracolândia. E nós acolhemos na nossa casa uma mulher chamada Betânia. E a Betânia, ela teve também uma escolha, assim, né, uma orientação sexual, negando a sua feminilidade e assumindo um jeito mais masculino de ser.
e também tendo essa experiência mais evangélica. Chegando em nossa comunidade, que é católica, e aí ela vendo a nossa devoção à Nossa Senhora, a oração do terço e tudo mais, né? E ao mesmo tempo que ela sentia esse calor, essa ternura da Virgem Maria, ela também sentia um conflito. E uma vez ela se pôs a perguntar, mas como que Maria, sendo uma pessoa humana como nós, apesar de estar no céu, ela acredita que ela está no céu, como que o mundo inteiro pode estar rezando a ela e ela está ouvindo a oração de todos? E ela ficou refletindo racionalmente sobre isso. Só que uma hora, na oração, Deus deu uma resposta a ela. Quando Deus falou para ela assim, é porque Nossa Senhora está numa outra dimensão. Ela está na dimensão espiritual, que está acima de nós. Então ela pode receber a oração de todos nós. Ninguém precisou explicar isso para ela. Ela entendeu. Pela fé. E a Betânia foi sendo catequizada, instruída na nossa fé. E depois ela chamou uma missionária e falou assim, olha, hoje eu quero tomar uma decisão, né, de viver a fé católica e de ser mulher. E a única mulher da minha vida, a partir de agora em diante, será Nossa Senhora. Mas nós não obrigamos ela e nós não persuadimos a Betânia a tomar essa decisão. Quem falou isso a ela? Deus, Nossa Senhora, no coração dela. Por quê? Lembra que eu disse, não é só pela via da razão. Deus fala pela via sobrenatural, pela via da fé. A luz da fé ilumina as nossas decisões, ilumina os nossos discernimentos, ilumina o nosso caminhar. Por isso que é importante, sim, estudar, crescer intelectualmente. Mas, se nós cairmos puramente na dimensão racional e intelectual, nós vamos para o intelectualismo e iremos esfriar a dimensão da nossa fé. Por isso peçamos hoje essa graça a Deus, de poder, como Maria, dar uma resposta. E eu termino, um livro aqui um pouco grande, né? É um comentário, esse é um comentário só do Evangelho de São Lucas. É um padre jesuíta italiano já falecido chamado Silvano Fausti. Ele faz um comentário detalhado dos 4 evangelhos. E aqui ele fala uma coisa muito bonita, né? Que quando o anjo foi até Maria, Maria estava em sua casa para dizer que Deus agora finalmente encontrou uma casa. Não só no espaço físico de Maria, mas no coração dela. E Deus quer encontrar também em nosso coração uma casa, uma acolhida. E eu termino dizendo essa frase do padre Silvano Fausti. A salvação de todo homem é tornar-se como Maria, dizer sim à resposta de amor divino, dar carne em seu corpo ao Verbo eterno, gerar o Filho de Deus no mundo. A nossa missão, portanto, é tornar-se como ela, dar uma resposta positiva, generosa a Deus e, através dessa resposta, tornar o Filho de Deus presente no mundo. Que Deus nos ajude, a cada um de nós, a hoje dizer sim, como Maria. Eu e minha casa serviremos